Ô, Negão, eu não sei quanto aos eleitores do Bolsonaro, mas do Lula tem uma que vai de táxi, né? Verdade. Acho que vocês sabem quem é. Mas nós temos aí uma questão. A esposa do que vai de iate. Pode ser, né? Se tiver um colégio eleitoral, a esposa do que vai de iate. Bom, mas vamos lá. O Cris, ele mencionou um ponto importante aqui, que ele falou que é a dotação orçamentária para o transporte público nessas ocasiões. Você não acha que isso devia fazer parte da destinação de verbas do fundo eleitoral? O que o município tem a ver com isso? Pois é, né? Para mim o fundo eleitoral nem deveria existir, mas como ele já existe, podia muito bem ser usado nesse caso. Respondendo até a pergunta que você fez para o Cristiano, nesse caso eu acredito que os dois candidatos vão sair beneficiados, apesar de eu achar que essa foi uma medida que pensada para beneficiar um lado só. Mas uma pergunta que fica é que aí beleza. Você está com preconceito do TSE. Não, mas vocês estão com muito preconceito do TSE. Para mim a ideia foi beneficiar um lado só, mas eu acredito que vai beneficiar os dois. Não é à toa que essa é uma eleição onde as pessoas já sabem quem vão votar. Não tem vira-voto de quem já tem voto, certo? Você está atrás, obviamente, do pessoal do nulo, branco e abstenções. Principalmente abstenções. Eu não acredito que a pessoa deixou de votar porque faltou o dinheiro da condução. Eu acredito que ela não foi votar porque ela olhou para a política e falou: isso não é para mim. Vale mais a pena eu não ir. Não vale a pena eu perder um domingo para uma coisa que nunca muda. E principalmente se ela começa a acompanhar as notícias e vê que a coisa está degringolando, principalmente para um lado de censura, muitas pessoas já estão desgostosas com a política. Ô, Negão, você que fala sempre da quebrada, na quebrada não chega umas vans assim no dia da votação? Não. Não? Não. Mas não tinha? Não, porque principalmente as pessoas vão votar em colégios próximos às suas casas. Nem tem tanto essa preocupação de ir de ônibus. Ir de ônibus para ir votar, normalmente é para quem não trocou o colégio. Por exemplo, eu moro em Cidade Tiradentes, mas eu voto na Vila Mariana. Porque toda eleição é para eu trocar para a Cidade Tiradentes e toda eleição eu só lembro no dia de votar. No dia de votar que eu falo, caraca, eu já devia ter trocado isso. E aí daqui 2 anos eu tenho sempre essa preocupação. Legal, mas é assim, por que não sei lá, outras datas em que você podia baixar você podia colocar o transporte gratuito também, ou sei lá, de repente baixar o preço das passagens. Já parou para pensar que muita gente não vai votar porque ele olha e fala assim, cara, na segunda-feira, todo mundo está preocupado com o domingo. Porque o domingo é Lula versus Bolsonaro, mas para muitas pessoas, elas estão pensando assim, cara, na segunda-feira eu tenho que acordar cedo, vou enfrentar o mesmo transporte público horrível, vou sair com a mesma sensação de insegurança na hora de eu sair de casa, então a política nunca muda. Deveria se preocupar com essas pessoas. Aí vale a profecia do compadre Washington. Qual? E domingo ela não vai. Domingo ela não vai. Eu acho que não vai aumentar, e se aumentar vai ser pouca coisa. Para mim foi só uma medida para beneficiar um dos lados, porque eles acham que o pessoal mais pobre vai votar em um dos lados e ele precisa dessa condução para ir votar. Quando o que a gente vê na periferia é que a pessoa vai votar no colégio aonde ela mora perto, porque a própria Justiça Eleitoral já te coloca um colégio próximo de onde você mora. Às vezes você não pega nem ônibus, e se pega uma condução só, ninguém. Quem está afim de fazer o exercício, ele vai a pé, nem que ele tenha que andar 10 pontos de ônibus para chegar. Ele anda. Até Aparecida de joelho e vota. Bissoli, e aí, você vai votar do quê? Pavinato, eu vou votar a pé, eu voto em frente de casa, eu moro ali em frente à PUC, voto na PUC, é só atravessar a rua, é fácil. Mas eu vou te dizer uma coisa. Mas o Bissoli, ele é das elites paulistanas, para ele tanto faz, senão ele é com o seu chofer. Mas eu vou te dizer, esse assunto fica polêmico pela forma que o tribunal trata. Vejam, o transporte irregular de eleitores é uma coisa prevista há muito tempo na legislação. Veja que na Lei 9.091 de 74, no seu artigo 10, já era previsto que o transporte irregular por candidatos ou partidos configurava crime. É um dos crimes mais antigos da legislação eleitoral do país, é o transporte irregular. E se isso foi tipificado, é por quê? É porque desde 74 identificaram que era um problema as pessoas irem votar e não terem transportes. Então os candidatos
para favorecer que tivessem seus colégios eleitorais conseguindo chegar nas urnas e lhes dessem os votos, às vezes davam o transporte gratuito. E isso foi tipificado como crime lá em 74, permanece até hoje. E por que o TSE vem só em 2022? Mas o que é a lei? O que é a lei para Xandão? No meio de toda essa confusão que já existe entre o judiciário e a campanha do Bolsonaro, trazer essa obrigatoriedade do fornecimento de transporte gratuito. E aí eu trago uma outra questão para o judiciário que põe o dedo nessas horas e não explica direito. Nós tivemos recentemente aprovado o piso salarial para os enfermeiros no país. E o STF foi lá e suspendeu, dizendo que isso traria impacto nos municípios porque traria custo. Isso não deveria sido devidamente comprovado. Pois o fornecimento do transporte público, que eu defendo e acho válido, também gera impacto financeiro para os municípios. E como isso vai ser custeado? O problema no judiciário não são as decisões que, no mérito, muitas vezes são válidas e eu, inclusive, apoio e defendo. O problema é o momento que se faz, a forma como é feito sem explicação e dando ares que vai favorecer um candidato em detrimento de outro. O que é a lei? A lei é um mero detalhe. O que é a lei? A lei é para os fracos, meu querido.